Nessa terça-feira, dia 2 de julho, o Corinthians decidiu demitir o treinador Antônio Oliveira, na qual eu acho uma decisão ruim, porque a culpa do time estar jogando mal não era dele. Eu vou te dizer por quê. Era um cara que, por mais que o elenco do Corinthians seja ruim, ele tinha o elenco na mão. Por mais que não é um elenco a nível de Corinthians, que é um time grande, mas o elenco é bem ruim, ele ainda conseguia, em algumas partidas, conseguir tirar algum proveito dessa equipe. Mas antes disso, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like e eu posso dizer que começamos. Após a derrota no Derby Paulista para o Palmeiras, o Corinthians, o Augusto Melo, presidente do clube paulista, decidiu decidiu desligar o Antônio Oliveira do cargo de treinador principal da equipe do Corinthians, e parece que o acerto do Corinthians agora para novo treinador é Fábio Carille, atual treinador do Santos. Vamos fazer um exercício mental. Você tem um treinador que está na Série B e tem um time muito melhor que todos os outros na Série B, que é o caso do Santos. O Carille não consegue botar o Santos no G4 da Série B. Agora me diz por que o Corinthians vai botar um treinador que não está indo bem na Série B para ser o seu treinador na Série A, para salvar eles do rebaixamento. Isso na minha cabeça não faz sentido, não sei se faz na sua, mas eu não consigo entender um treinador que não está indo bem no segundo nível do futebol brasileiro ser promovido, entre aspas, para o primeiro nível. Eu realmente não consigo entender. Isso não faz sentido na minha cabeça. E agora o Corinthians parece que vai tentar de qualquer forma se salvar do rebaixamento e vai tentar mais ou menos o que o Fluminense está tentando com o Mano Menezes, meter uma retranca federal, tentar conquistar pontos da melhor forma possível, ou na verdade da pior, porque não importa se o Corinthians vai ganhar de 5-0 ou com um gol de mão ganhando de 1-0 no último minuto. Cada ponto é um ponto para o Corinthians chegar aos 45 pontos, que é aquele número mágico que salva o jogador do rebaixamento, salva o time do rebaixamento, e do jeito que tá indo vai cair. Não é de hoje que o Corinthians tem uma crise financeira, política, até mesmo técnica, porque cada ano a qualidade dos jogadores vai diminuindo e acaba queimando alguns jovens jogadores. Porque eu vou falar uma coisa, tem o Wesley, tem o Breno Bidon, tem alguns bons jogadores no Corinthians que tem que ser introduzido aos poucos ao time titular. Só que pela necessidade e falta de bons jogadores, esses caras estão jogando como titular. E estão tomando pressão, estão tomando xingamento. E eu acho até mesmo errado porque eles ainda estão se formando como jogadores e estão numa situação tão ruim no sentido de, cara, não tem ninguém para jogar na minha posição. Eu tô sendo precocemente titular do Corinthians, ainda não me desenvolvi como jogador e isso pode me queimar no futebol brasileiro. Então, por exemplo, um jogador como o Breno Bidon, que é bom jogador, bom volante do Corinthians, ele não é para ser titular na idade que ele tem num time como o Corinthians, do tamanho do Corinthians. É para um cara mais veterano tá lá, de qualidade tá lá, e aos poucos esse cara ir entrando e se desenvolvendo. Mas pela necessidade, pela falta de dinheiro, pela falta de contratação, o Corinthians precisa meter um moleque da base de 18 e 19 anos para ser titular e acaba realmente queimando o moleque porque ele não tá pronto para jogar. E digo mais, alguns desses jogadores estão até rendendo, como o Wesley, que é o melhor jogador junto com o Yuri Alberto na temporada do Corinthians. Só que o ponto é, o Wesley vai sair, porque se chegar uma proposta relativamente decente pro Wesley, o Corinthians não é que tem a obrigação de vender, mas o Corinthians tem a necessidade de vender pela fase financeira horrorosa que tá, pelas dívidas gigantes que tem, e o atual presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que se elegeu falando que ia tirar tudo de ruim, né? A frase do dirigente, ex-dirigente do Corinthians, acabou a farra, não acabou nenhuma farra, porque continua gente gravando reunião com o presidente, o cara se dando papel de no meio da torcida pra falar alto, pra pedir desculpa, pra falar que vai mudar. Tem 6 meses de mandato. 6 meses de mandato e já aconteceu muita coisa e mais coisa do que alguns clubes que acontecem em 4 anos de mandato. Existe paz política no Corinthians e isso me lembra muito o Vasco, que caía todo ano, na década de 2010, assim, com o Eurico Miranda, que só fazia cagada. Aí entrava outro presidente que falava que ia mudar e só tinha cagada. Então o Corinthians está parecendo muito isso. A falta de organização tá fazendo com que a equipe... a gente tá falando muito do Fluminense, que conseguiu 6 pontos em 39.
O Corinthians conseguiu 9 pontos em 39. É o vice-lanterna e só está atrás do Fluminense. Ou seja, é uma campanha horrorosa para um clube campeão mundial, que é o Corinthians. Então não faz nenhum sentido, ao meu ponto de vista, demitir o único ponto positivo que essa equipe tinha, que é o treinador. Por mais que a fase no Brasileirão não esteja boa, o Antônio Oliveira conhecia muito bem esse elenco, já tinha um trabalho vindo desde o começo do ano, e tinha como evoluir essa equipe. Mas agora vai chegar, provavelmente, o Carille, no meio do primeiro turno, com o trabalho que ele ainda vai desenvolver, e é uma aposta. É uma aposta. Porque não é nada garantido que ele vai chegar lá e vai desempenhar bem, vai conseguir ajudar o Corinthians, porque é um time muito ruim, um treinador que não é aquele cara que chega e muda o mental da equipe, não é aquele treinador que é eloquente, que fala o tempo todo, que move a equipe, é um treinador mais quieto, mas que ainda assim muda o estilo de jogo do time, e eu não acho que vai ter mudança rápida. E o que o Corinthians precisa é uma mudança rápida, que eu acho que o Antônio Oliveira, que já estava lá dentro, conseguiria fazer, e não é o que vai acontecer, ao meu ponto de vista, com o Fábio Carille comandando a equipe. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, mande esse vídeo para um amigo seu que não precisa ser torcedor do Corinthians, mas que goste de futebol. Você manda esse vídeo para ele entender um pouco mais do que está acontecendo dentro do Sporting Clube Corinthians Paulista, e também ative o sininho para não só esse vídeo, mas como outros vídeos chegarem até você na notificação do YouTube, no seu celular, ou no seu aparelho aí que você está usando para assistir esse vídeo, ok? Até a próxima e